Franca, depois disponibilizar. Alguém aí liga o microfone para mim e fala assim, prof, está aparecendo. Tá aparecendo. Fechou, então. Hoje, gente, a aula ela vai ser, então, em relação às forças da física. Tá? Então, semana passada, a gente já tinha visto algumas delas, tá? Então, só vou relembrar para vocês lembrarem, ó. A gente viu a força peso, que está escrita aqui, ó. Então, a gente já viu essa aqui, ó, força peso. E a gente viu a força normal, tá? Hoje a gente vai ver tração elástica e atrito, ok? Então, só para lembrar, força-peso. Força-peso é essa força que a gente viu aqui, ó. Então, ela é uma força gravitacional, força de campo, tá? Campo gravitacional, não precisa encostar. Daí eu falei para vocês algumas características em relação a ela, né? A força-peso, ela é uma força que depende somente da aceleração gravitacional e da massa. E a massa, ela nunca muda. Daí a gente viu a formulazinha, né? P igual a mg. Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. E daí a gente fez os exercícios aqui, né? Em relação à força-peso. E a gente aprendeu a decomposição do plano inclinado. Podem ficar tranquilos que a gente vai voltar nessa parte do plano inclinado, tá? Então aqui a gente vai fazer de novo essa dedução mais para frente, porque a gente sempre tem que dar uma revisada, né? Então, só lembrar, né? O peso tangencial aqui embaixo, ó, ele vai ser o P seno, né? PT, que é o peso que desce, que tangencia, que ele está descendo o meu corpo, e o PN vai ser o P cosseno, ele que vai fazer o quê? A compressão de superfície, ok? Daí depois nós vimos a força normal é uma força de compressão de superfície, então você tem que lembrar lá que nem sempre a normal ela vai ser igual ao peso, então a gente tem os casos da normal, né? Então quais são os casos da normal? A gente viu, ó, o caso onde a normal é igual ao peso, o caso onde tem um alívio, né? A gente puxa um pouquinho, então a compressão de superfície vai ser menor que o peso. Aqui nós temos quando a gente está empurrando a superfície, então a força normal vai ser maior que o peso. Aqui daí o plano vertical, e aqui nós temos o plano inclinado, tá? Então vocês lembram lá que cada uma delas vai ter as suas características, né? Sempre para o corpo ele estar em equilíbrio. Lembrando que a força normal é uma força que faz 90 graus com a superfície. Então, dando sequência às nossas forças, a gente vai ter uma força de tração. Então, assim, gente, vamos começar pelo nome. O que é tração? Tração, para nós, ela vai ser... Deixa eu arrumar aqui minha setinha. A tração, gente, ela vai ser uma força, tá? Tem professor que chama de FT, né? Força de tração. Eu gosto de chamar de tesão, tá? É uma força. E ela tá dentro das cordas, cabos e fios, certo? Então, o que eu quero que vocês pensem, né? Imagina que eu tenho uma paredinha aqui, gente, ó. Paredinha. E eu tenho uma corda, tipo de corda de crossfit, sabe? E ela tá solta, né? Então, ela vai estar assim, mais ou menos, né? Essa corda solta, ela não vai ter nada interno dentro dela. Por isso que ela tá solta, então eu vou falar que ela tá frouxa. Frouxa. Nem se escreve assim, né? Frouxa. Quando você faz o quê? Você pega essa corda e você puxa ela, ou seja, você vai deixar ela rígida, você vai puxar ela. O que você vai fazer, ó? Você vai fazer uma força externa nela. E essa força externa, em cada ponto dessa corda aqui, gente, ó, em cada pontinho dela, vai fazer com que ela fique esticada. Esticada. E esse fato de ficar esticada quer dizer que dentro dela, internamente, tem uma força de tração, né? Então, tração, gente, é essa coisa da corda dela deixar ela esticada. Ela vai tender a fazer alongamento. Eu vou tentar alongar essa corda e ela vai ficar esticada. Esse é o negócio. Esse é o conceito, tá? E aqui, gente, acontece uma terceira lei de Newton, tá? Ó, a força externa, ela puxa o cabo para fora. Essa é a ação, certo? Qual que é a reação? A reação é a força de tração. Se eu puxo a corda, a corda me puxa. Já engasgou a língua aqui. Então, ó, a ação é eu puxar a corda. Se eu estou puxando a corda, a corda me puxa com uma força de tração, ok? Então, nesse conceito aqui, ó, tem que lembrar que ela vai tender a esticar, tá? Que é o que eu coloquei aqui para vocês, né? Ó. A tração ou tensão é o nome que se dá à força que é exercida sobre um corpo por meio de cordas, cabos ou fios, né?
Ela é particularmente útil quando se deseja uma força seja transferida para outros corpos para alterar a sua aplicação de força. E dentro desse conceito, a gente tem os casos das polias, né? Daí depois a gente vai ver que nós temos dois tipos de polias. As polias móveis e as polias fixas, tá? Então, elas vão servir para a gente puxar as coisinhas, né? Então, a gente coloca um cabo no corpo e puxa. Então, a gente consegue transferir essa força. E aqui nós temos o caso mais clássico, tá? Esse aqui é o caso 1, né? Poderíamos falar, né? Esse aqui é o caso quando está em equilíbrio. E esse equilíbrio que eu vou falar agora para vocês é o equilíbrio estático. O que é isso, professor? Quando o corpo está em equilíbrio estático, a velocidade dele é zero. Agora eu vou pedir para alguém que pode ligar o microfone aí. Qual é a aceleração quando a velocidade é zero? Fala aí para mim. Qual é a aceleração de um corpo em equilíbrio estático? Zero? Zero. Zero. Uhum, ó. Então, nesse caso aqui, ó, a aceleração vale zero, então a força resultante vale zero. Então, isso aqui é a primeira lei de Newton, né? Então, se o corpo ele não tem aceleração, ele tem as forças resultantes igual a zero, então ele vai permanecer em equilíbrio. Então, olha que massa. Se essa caixinha aqui, ó, ela tem uma massa m, então ela vai ter um peso. Esse peso a gente calcula com a fórmula lá, massa vezes gravidade. Então, olha que legal. Se a caixa puxa a corda com a força peso, com o P, então o que acontece? Para dentro da corda, tá vendo? Ó, vai ser feita a reação. A corda puxa a caixa com T. Então, ó, essa aqui é a minha reação e a minha reação é a força de tração, enquanto o meu peso é a ação, né? Então, a ação é o peso, né? Então, o peso puxa a corda puxa o peso. Então, olha como é legal, gente. Essa tração aqui, ela é para dentro da corda. Então, se você colocar, né, ó, se você for pensar, né, qual que é o sentido de uma força de tração? Ela é sempre para dentro. Por que para dentro, prof? Porque é uma reação, ó. E ela é dentro da corda porque ela tem que estar em corpos diferentes. Por quê? Porque o corpo puxou a corda, depois a corda puxou o corpo. Por isso que nesse caso aqui, ó, a gente pode fazer aquela igualdade assim, ó. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Se eu não tenho aceleração, opa, se eu não tenho aceleração, a minha força resultante, ela vale zero. Então, se ela vale zero, no caso, dois vetores com sentido oposto eu subtraio, no caso, o meu peso tem que ser igual à tração, tá? Então, nesse caso aqui, só nesse caso aqui, quando não tem aceleração, o peso é igual à tração. Se ele não tiver com aceleração nula, igual a esse caso, a gente vai ter que calcular pela força resultante, que daí são os casos dos bloquinhos, tá, gente? Então, daí é outro caso, é outro conteúdo. Mas nesse caso do equilíbrio estático, tração é igual ao peso. Eu pergunto para vocês, eles são ação e reação? Nesse caso aqui, ó, a ação de puxar me dá a reação de tração, tá? Embora, no caso aqui, né, a reação da força-peso, ó, reação, né, o que está lá no centro da Terra. Porque assim, gente, o peso é uma força de campo, tá? O peso puxa, por exemplo, a Terra puxa o peso puxa a Terra. Isso é uma ação e reação. Nesse caso, quando eu estou falando de reação aqui para vocês, é só que a reação da corda é uma força interna. E essa força puxa para dentro. Então, não confundam, tipo, terceira lei de Newton, assim, nesse sentido de, tipo, a reação da força-peso é a contrária à, tipo, atração. Não, ela é o quê? Ela é só uma reação interna de você puxar, tá? Então, nesse sentido aqui, ok? Então, não confundam isso aí. E nesse caso do equilíbrio estático, elas são iguais, tá? Se não tiver o equilíbrio, então a gente vai ter que calcular por planinho inclinado. Ok, beleza, né? E daí eu coloquei o exemplo aqui para vocês, ó. Esse aqui são dois corpinhos, tá? Então, aqui nós temos 4 quilos e aqui nós temos 6 quilos, tá vendo? E ele está em equilíbrio, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Equilíbrio. O que é isso? A força resultante é igual a zero. E eu quero saber quanto que vale a tração, né? Nesse caso aqui, gente, ó, aqui vai ter a força peso. Peso é igual a massa vezes a gravidade.
Qual que é a massa? 4 quilos. Qual que é a gravidade? 10. Então, ali, gente, tem 40 newtons puxando para baixo. Certo? Então, vamos supor que esse corpinho aqui está fixo, né? Então, ele não pode se mexer. Então, o que está acontecendo? Aqui também tem 60 newtons, né? Mas esses 60 newtons, que é o peso do bloquinho de 6 quilos, não vai influenciar. Então, aqui vai ter uma tração, tá vendo? Tração. Então, aqui vai ter uma tração. Essa tração é igual para todos os fios, né? Então, a tração ela vai se distribuindo igualmente ao longo de todo o fio, certo? Então, a gente consegue calcular. Se isso está em equilíbrio, a força resultante é igual a zero. Então, quer dizer que a tração é igual ao peso. Então, nesse caso, a tração é igual a 40 newtons. Beleza? Ah, professor, vamos supor que ele não esteja em equilíbrio. Teria como calcular? Teria. Como que a gente calcula isso? Pela força resultante. Então, se ele não tivesse em equilíbrio, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Certo? Qual que seria a força resultante nesse caso? Gente, quem que puxa todo esse sistema para baixo? Vocês conseguem me dizer? A gravidade? A gravidade, que seria a força de 40 newtons, concorda? Sim. Uhum. Então, a gente pode falar que a força de 40 newtons puxa tudo para baixo. Então, ele puxa quem? Ele puxa o corpinho de 6 mais o corpinho de 4 vezes a aceleração. Então, quer dizer, gente, que é 40 sobre 10 a aceleração. Então, é 4 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, se ele não tiver fixo, esse corpo aqui, ó, ele vai descer com 4 metros por segundo. E daí, o que eu faço? Eu teria que isolar esse corpo aqui, ó, certo? Para que acontecesse o quê? Para que a gente analisasse quanto que vale a tração. Então, vamos isolar aquele corpinho de 4 ali, só para vocês verem, ó. Corpinho de 4 tá aqui, ó. Quanto que puxa para baixo? 40. Quanto que puxa para cima? Ah, prof, não sei, é a tração. Mas ele não está descendo com aceleração de 4, igual a gente calculou? Sim. Então, pensa assim, ó. Se eu tenho dois vetores com o sentido oposto, e eu sei que a minha aceleração está para baixo, para onde que tem que estar a minha força resultante? Tem que estar para baixo também, porque a segunda lei de Newton, ela fala que a força resultante e a aceleração têm o mesmo sentido. Então, nesse sentido, quem que tem que ser maior? 40 ou a tração? Ah, prof, tem que ser o 40 maior. Por quê? Porque 40 menos a tração vai me dar uma força resultante para baixo, que tem o mesmo sentido da aceleração. Então, 40 menos a tração é igual à massa do corpo, que tem 6 quilos, vezes a aceleração dele, que é 4. Então, a tração aqui vai dar 40 menos 24. A tração vai dar 6. Prof, mas por que é 6 quilos? Ah, desculpa, é 4 quilos. Perdão, é 4 quilos. Porque esse aqui é o de 4, né? Esse aqui é de 4. Aqui é 4 quilos. O de 6 é de cima, né? Aqui é 4. Então, vai ficar a massa, que é 4 vezes a aceleração, que é 4. Então, aqui vai ficar 40 menos a tração, que é 4 vezes 4, 16. Então, a tração aqui ela vai ficar 40 menos 16. A tração aqui vai ficar 4, vai 2, 24 newtons. Então, nesse caso aqui, a gente analisou as duas, né? Caso ele estivesse em equilíbrio, ou caso ele estivesse em movimento. E daí aqui, gente, no movimento, a força resultante, ela é diferente de zero. Quando está em equilíbrio, é igual a zero. Então, a gente faz essas duas análises, né? Dependendo do que está acontecendo nesse corpo, a gente pode analisar a força de tração de duas formas diferentes. Faz sentido para vocês? E aí, gente? E aí? Faz. Faz. Então, assim, ó, dependendo do exercício, tá? Vai ficar ou um ou outro, né? Então, a gente vai ter que analisar que se está em movimento, se vai ter atrito, se não vai ter atrito. E assim a gente vai, tá? Mas só lembrando, né? A tração não foi igual ao peso nesse caso aqui do quando ele estava pretinho, né? Esse aqui ele não foi igual ao peso. Por quê? Porque tinha aceleração. Nesse caso, ele foi igual ao peso. Então, só lembra, né? É como se a tração ela fosse uma força interna, devido a como se fosse uma reação de você puxar essa cordinha. Tranquilinho até aqui, gente? Tranquilo. Sim, deixa eu ver o bate-papo ali. Tá indo. Sim, sim.
Cadê o meu povo que não responde? Manda ali no chat. Paçoca. Quero ver se vocês estão entendendo o conteúdo. Paçoca. Isso aí. Fechou. Eu fazia isso na aula online lá na pandemia, né? Continuando. Vamos lá, então. Só a força e tração. Daí tem esse conceito aí de ser uma força interna. Daí nós temos as polias. Olha só que legal. Conceitinho de polias para vocês, então. Gente, dois tipos de polias. Essa primeira polia aqui, ó, ela é chamada de polia do tipo fixa, tá? Fixa. Essa aqui é do tipo móvel. E eu quero que vocês vejam a diferença. Olha só. A polia fixa, gente, ela é fixa no teto e ela tem uma roldana, que a gente fala que é essa bolinha. E a corda, ela passa pela polia igual aquelas de academia, sabe? Então, ela passa por dentro da polia só para mudar o sentido. Então, a principal função de uma polia fixa, ela é o quê? Mudar o sentido da corda. Mudar o sentido, né? E ele transmite a força nessa mudança, né? Ó, perceba que aqui, ó, tem uma massinha M e o peso está para baixo, né? Se eu passar ela para a polia, né, passar por essa polia móvel, o que que acontece? Eu consigo fazer uma força, que essa chamei de força F1, e essa força F1 eu vou puxar para baixo enquanto o meu corpinho vai subir. Então perceba que ele mudou o sentido. Aqui ele sobe, aqui ele desce. Fechou? Sobe, desce. Tranquilo? E na polia móvel, olha só que legal, gente. A polia móvel, ela não está fixa na parede igual a outra. Ela está aqui, ó. Então, é uma polia que também sofre deslocamento. Então, ela desloca junto com o corpo. E ela divide a carga. Como assim ela divide a carga, prof? Não pode fazer assim. Ela divide. Então, se você olhar aqui, ó. Aqui tem um corpinho de massa M. Tem o peso dela aqui. Essa primeira corda que eu vou fazer de azul, tá? Lembrando que agora eu tô falando quando a força resultante for igual a zero, tá? Ou ele vai estar em repouso, ou ele vai estar com velocidade constante. Senão não funciona, ok? Nesse caso aqui, essa cordinha azul, ela vai ter o próprio valor do peso. Por quê? Tem um peso e tem uma corda. Então, a corda segura o próprio peso. Se você observar, gente, ó, aqui, ó, a corda, ela dividiu em dois. Então, aqui ele vai peso sobre 2, peso sobre 2. Então, quer dizer que quando você está numa polia móvel, você divide a força sobre 2. Então, é nesse sentido de subindo, né? Quando você puxar aqui para cima, toda essa polia ela vai subir, metade do peso vai para ser para a força que você vai puxar, e metade vai ficar aqui nessa outra corda. E perceba que essa outra corda ela vai transmitir essa força para a parede. Né? Então, ela tem que estar ligada a alguma coisa, senão ela não vai funcionar. Tá? Outra coisa que a gente pode falar disso é em relação aos deslocamentos e acelerações, tá? Isso aqui cai bastante na UniOeste. Teve um exercício, né, que a gente chama de vínculos geométricos, só que daí depois, mais para frente, a gente faz ele, né? Esse exercício da UniOeste é bem sacana, por quê? Porque ele fala que o deslocamento de uma polia móvel, ele é metade do deslocamento de uma polia fixa. Daí depois esse conceitinho aqui vai ter um drop para vocês lembrarem desse conceito da aceleração e do deslocamento resolvendo aquela questão do UniOeste. Mas por enquanto a gente só tem que lembrar o quê? Que essa polia aqui, ela divide por 2, né? E a outra, ela muda o sentido. Eu vou fazer um exemplo aqui, ó, para a gente deduzir uma fórmula para as polias móveis. Então eu vou desenhar aqui para vocês, ó, teto. Ó. Daí eu vou desenhar uma polia móvel. Desenhar mais uma polia móvel aqui. E aqui eu vou desenhar uma polia fixa. Ok? Então a gente vai fazer mais ou menos nesse sentido. Ó. Aqui vai ter um bloquinho. Essa vai ter uma massa M, tá? Vou falar que essa massa M é de 100 quilos. E daí o que vai acontecer? Ó? Essa polia ela vai vir para cá, um cabo. E essa aqui ela
vai vir para cá. Deixa eu fazer ele retinho. Essa aqui vai vir para cá. Daí depois ela vai vir para cá. E vai vir para cá. Né? Aqui vou fazer uma força F, que é uma força externa. Então, o que está acontecendo? Eu quero saber quanto que vale essa força externa. Qual que é o primeiro passo desse exercício, gente? A gente identificar o que é polia móvel, o que é polia fixa. Então, ó, essa primeira aqui, ó, perceba que ela está fixa no teto. A corda, ela passa em volta, né? Ó. Ela passa em volta dela. Então, ela está passando por aqui, ó. Então, ela só vai mudar o sentido. Então, quer dizer que ela é fixa. Essas outras duas, ó, perceba que tem uma corda original e ela divide por 2 e depois dividiu por 2 de novo. Como a gente teve a divisão por 2, nesses dois casos, são duas polias móveis. Então, a primeira coisa a calcular, gente, é a força-peso. Né, ó? A força-peso é o que está puxando para baixo. mg. Qual que é a massa que está presa? 100 quilos. Qual que é a gravidade? 10. Então, o peso ele vai dar 1.000 newtons. Posso usar a massa para fazer a divisão? Não, gente, tem que ser força. Porque a gente está falando de força-peso, tá? Aqui vai ter 1.000 newtons puxando para baixo. Nessa cordinha aqui que eu vou fazer de laranja, ó, essa cordinha aqui, ó, essa cordinha tem uma tração de 1.000 também. Por quê? Porque é uma corda só para uma força-peso. Agora, vai dividir. Por quê? Quando você passa pela primeira polia móvel, cada cordinha dessa vai receber metade. Então, vai ficar 1.000 dividido por 2, que vai dar 500. Então, vai vir 500 em cada lado. Beleza. Daí vai passar de novo por mais uma polia móvel. Então, aqui vai subir. Deixa eu fazer com outra cor. Aqui vai subir mais metade, aqui vai subir mais metade. Então, vai ser 500 dividido por 2. Então, aqui vai dar 250, aqui vai dar 250. Então, essa força externa acabou dando 250 newtons. Então, é como se eu tivesse vindo da força original para a minha polia, dividindo por 4. Sendo que eu passei por duas polias móveis. Então, a gente pode equacionar assim, ó, que a força externa da polia, né, a força que eu vou fazer por fora, externa, ela vai ser uma força, que é a força do peso, né, dividido por um número 2 elevado a quantas polias tem. Então, esse valor de N é quantas polias móveis. Se você for pensar, né, qual que era o valor do nosso peso? A força que eu queria erguer era 1.000. Quantas polias tinha? Tinha 2. Então, é 2 elevado a 2. Vai dar 1.000 dividido por 4. Vai dar 250 newtons. Então, essa aqui vai ser sempre a equação que vai reger a divisão em relação às polias, né? Numa situação normal, gente, o que a gente faz? A gente vai dividindo até acabar. Porque para resolver isso aqui com equação, vai ter que usar logaritmo. Eu acho meio difícil. Então, a gente geralmente faz o quê? Vai dividindo até chegar no resultado. Bem mais fácil. Belezinha? Até aí, tranquilo? Uma coisa que é muito legal falar é que assim, ó, presta atenção. Se você estiver vindo do peso para cima, você divide por 2. Se você estiver vindo no sentido contrário, no caso, no sentido da força para o peso, você multiplica por 2. Então, ó, se a gente tivesse a força de 250 e eu quero saber qual que é o peso que está sendo carregado, é a operação contrária, né? Então, vai ser 250 vezes 2 dá 500, vezes 2 dá 1.000. Então, cuidado com essa relação, porque às vezes os exercícios, eles trocam isso. Ok. Belezinha? Vamos para os exemplos. Ó, temos o exemplo 1 ali, ó. Uma rocha de 100 quilos, né? Ela vai ser posicionada no ponto R, 100 quilos, e ela vai ser levantada por meio de uma associação de polias com 4 roldanas. Determine a força que será feita por uma pessoa ao puxar a corda e elevar a rocha com velocidade constante. Por que que é com velocidade constante? Porque a força resultante é igual a 0. Então, nesse caso aqui, como a força resultante é igual a 0, o peso ele vai ser igual à tração. Daí, a gente vai conseguir utilizar essa força externa dividido por 2. Se ele não for com força resultante igual a 0, daí vai ter que calcular pela segunda lei de Newton, tá?
Olha só o exercício. Nós temos aqui, ó, teto, né? Esse aqui é o teto. Daí nós temos aqui uma polia do tipo fixa. Deixa eu fazer com vermelho, ó. Essa polia vermelhinha aqui, ó, ela é fixa. E daí nós temos 3 polias móveis. Quais são elas? Ó, polia móvel 1, polia móvel 2, polia móvel 3. E eu falei que o peso desse negócio R aqui, ó, era 100 quilos. Então, como calculo o peso? Deixa eu puxar aqui. O peso ele vai ser a massa vezes a gravidade. Então, vai dar 100 quilos vezes a gravidade, que é 10. Então, aqui vai dar 1.000 newtons. Então, como que a gente pode fazer? Ó? Se aqui tem 1.000 newtons puxando para baixo, aqui tem 1.000 newtons, porque só tem uma corda. E daí a gente vai dividindo. Ó. Se a primeira divisão ali passou pela corda, dividiu por 2, aqui vem 500 newtons, aqui vem 500 newtons. Tração de 500 em cada cabo. Daí vai fazer o quê? Vai dividir de novo por 2. Olha lá. Aqui vai dividir por 2 de novo. Então, aqui vai ter 250 newtons. Aqui vai ter 250 newtons. E olha só, esses 250 newtons vai dividir mais uma vez, por quê? Está passando por outra polia. Então, aqui vai vir 125. Aqui vai vir 125. E daí, esse 125, gente, ele faz o quê? Ele passa de novo pela polia e vem para a força externa. Ele vai ficar mais ou menos nesse sentido. 125 newtons. Passou, dividiu por 3 polias, né? Vamos ver se a fórmula dá certo, ó. A força externa, ela vai ser a força da polia dividido por 2 elevado a n. Então, quer dizer que a força externa, ela vai ser a força que a gente calculou, que era quanto? 1.000, que era o peso que eu queria puxar, dividido por 2 elevado a 3. Então, vai ser 1.000 dividido por 8, e 1.000 dividido por 8 vai dar o valor. 1.000 dividido por 8 vai dar 125 newtons. E esse é o valor da divisão. Então, perceba, gente, que quanto mais eu associar polias móveis, mais vai diminuir a força de fazer esse esforço de puxar corpos, né? Por isso que isso aqui é tão interessante. Isso era utilizado lá por Arquimedes, por Newton, na antiguidade. Oi. Ali a hora que você colocou o 1.000 newtons de tração, você falou que é porque é só uma corda. Tem opções de ser mais de uma corda? Sim, ó. Tem um caso de, por exemplo, quando a gente for ver estática, imagina que tem um corpo aqui, né? Eu posso pendurar ele assim, ó. Pendurar ele com uma corda no teto, né? Daí tem um caso onde eu posso fazer assim, ó. Posso pegar 2 cordas, uma vindo para cada lado, assim, ó. E daí vai ter ângulo nessas cordas, né? Ó. Dependendo do ângulo, que vai ter aqui, ó, alfa e beta, daí vai ter um valor de tração para cada lugar. Tração 1 e tração 2. Entendi. Uhum. Entendi. E daí esse aqui é a parte de equilíbrio. Beleza? E daí olha só que massa, essa pergunta da Fran é muito boa. Por quê? Para esse caso funcionar e o corpo ele ficar parado, a corda ela tem que ser posicionada bem no meio do nosso retângulo aqui, né? Porque se você pegar e colocar uma corda aqui na pontinha, na quina, o que vai acontecer com esse corpo? Ele vai girar, né? Então, se ele vai girar, então ele ficaria meio bambo, né? Então, a corda tá aqui, o que o corpo ele vai fazer? Ele vai ficar mais ou menos assim. Ele vai tentar ficar pendurado de alguma forma. Então, ele vai tentar entrar em equilíbrio, né? Então, a gente geralmente fala assim que em exercício desse tipo, se tem uma corda, essa corda ela tá bem no centro de gravidade desse corpo. Nesse caso aqui, ó, também tá no centro de gravidade. Mas daí aqui tem 2. Daí essa parte a gente vai ver mais para frente. Beleza? Obrigada, prof. Imagina. Mais alguma duvidazinha, gente? Tranquilinho esse exercício de dividir? Bem de boa, né? Vamos dar uma sequência aqui, então. Ó. Esse exercício aqui, ele caiu no Enem, se eu não me engano, é 2015, tá? E ele vem bem nesse conceito do plano com as polias, só que aqui, ó, ele tem força de atrito, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou explicar primeiro força de atrito, e daí a gente vem nesse exercício, que é um exercício bem completo. Ok? Então, vamos para a força de atrito. Então, assim, eu vou colocar as características dela, né? Eu gosto de chamar de FAT, força de atrito. Então, a força de atrito, gente, é uma força de contato
né? Devido a duas coisas. Força de compressão e rugosidade. Então, imagina assim, gente, eu tenho um corpo, né, que eu coloquei aqui para vocês, que é um bloquinho de massa M, né? Ele tem um peso aqui, tá vendo? E ele tá numa superfície. Se eu puxar ele com uma força externa, a superfície, como ela é rugosa, ela não é perfeita, o que que vai acontecer? Ela vai tender a ter uma força contrária a esse deslocamento, porque ela não quer que o corpo ele se mova. E isso depende do quê? De quanto que o meu corpo ele está comprimindo a superfície. Daí, nesse caso aqui, a gente vai ter a força normal. E ele vai depender das rugosidades do meu plano, né? Então, a gente consegue determinar que a força de atrito, ela vai depender dessa rugosidade, né? Da caixa cinza com a superfície. E essa rugosidade, ela vai tender a fazer uma resistência nesse movimento, tá? Então, gente, cuidado com força de atrito, né? Por quê? Porque o conceito dela é uma força de resistência ao movimento. Então, ela é contrária ao deslizamento. Ela não quer que o corpo deslize. Então, pensa assim, né? Se essa força F, ela tá puxando para a direita, então o que acontece? O deslizamento tá para a direita. Então, para onde que vai estar a minha força de atrito? A minha força de atrito vai estar para a esquerda. Ela vai ser contrária a essa tendência, né? E daí faz muito sentido, né, ser contrário, porque ela vai tentar evitar, porque as rugosidades, elas ficam todas encaixadas aqui, né? Ó. Como ela tende a ficar encaixada, né? O que acontece? Ela não quer que o movimente. Daí, quando você tenta fazer uma força, ela faz uma coisa contrária, por causa desse encontro entre as rugosidades. E também depende da rugosidade, porque se você for pensar, é muito mais difícil atritar duas lixas, né? Que ela vai fazer, tipo, um atrito, assim, extremamente áspero, né? Do que duas pedras de gelo. Né? A pedra de gelo, ela vai deslizar facilmente. Então, depende dessa rugosidade de superfície, tá? Daí eu coloquei a observação que eu fiz aqui, né? Ó. Cuidado, há uma forte desconcepção em relação à força, porque as pessoas pensam que é só contrário ao movimento. Não, é contrário à tendência de deslizamento. Então, olha, eu coloquei aqui, ó. O atrito é uma força que sempre se opõe ao deslizamento ou à sua tendência. Não necessariamente é uma força que se opõe a qualquer tipo de movimento. E daí eu trouxe o caso para vocês. Olha só que legal esse exercício aqui, ó. Então, gente, ó, tem um caminhão. Consegue perceber que, nossa, esse caminhão aqui, ele tá incrível. Caminhão. E tem uma caixinha em cima, tá vendo, gente? Ó, a caixinha tá em cima e eu posso fazer duas coisas com ela. Vou movimentar a caixinha ou vou movimentar o caminhão, tá? Então, a gente vai ver qual que é o sentido da força nos dois casos. Então, olha só esse primeiro caso aqui. Ó, a força F faz o corpo deslizar para qual lado, gente? Nesse primeiro caso aqui, ó. A minha força F, ela tá empurrando a minha caixinha para qual lado? Fala aí. Para direita. Direita. Então, gente, se a minha força está empurrando para a direita, então a força de atrito ela vai fazer o quê? Vai apontar para esquerda, contrária ao deslizamento. Então, aqui, ó, vai ter uma força de atrito, né? Força de atrito contrária ao deslizamento do meu corpo. Meu corpo, ele não quer deslizar. Fechou? Beleza. Daí, olha só que legal, gente. Olha o caso 2. Ó, quando você pega o caminhão e você coloca ele acelerando para frente, né? Qual que é a tendência da caixa? A tendência da caixa, por inércia, é permanecer com velocidade igual a zero. Então, a tendência dela é deslizar para onde, gente? Para a esquerda. Para a esquerda. Porque a tendência dela, ela é ficar para trás. Então, a tendência dela é dar esse movimento aqui, né? Ó. Tendência de ficar em repouso. Né? Se ele tem essa tendência de ficar em repouso, ele vai tender a deslizar para a esquerda. Então, quer dizer que a força de atrito ela vai estar para onde?
vai estar para a direita. Contrária ao deslizamento. Muito legal. Faz sentido para vocês? Sim. Pessoal, alguma dúvida? Deixa eu ver meu chat aqui, tudo certinho. Tranquilo, prof. Beleza. Então, olha só, vamos continuar ali. Uma pessoa andando, gente. Uma pessoa andando, olha só, para onde que está o atrito dela? Vou desenhar eu correndo, porque agora eu corro. E por que eu corro? Para fugir dos problemas, né? Prof. Rodrigo correndo. Vou correr igual o Naruto, assim. Correndo com velocidade para cá. Se eu estou correndo, gente, e eu analisar o meu pé, que está aqui embaixo, vai ter o chão. Esse aqui vai ser o meu pé. O que o meu pé faz? Ele faz uma força para baixo, né? Eu vou fazer uma força para trás. Força para trás. E o chão empurra eu para frente, né? Qual que é a tendência de deslizamento? Se eu deslizar, o meu pé ele vai fazer o quê? Se eu deslizar, o meu pé ele vai tender a vir para trás, ó. Movimento do pé. Então, quer dizer que a minha força de atrito está para frente. Então, se eu não tivesse atrito, o meu pé ele tenderia a cair para frente, né? Então, ele deslizaria para trás. Então, o movimento do pé está para trás. Então, quer dizer que a força de atrito está para frente. Tenta fazer aí no seu pé quando você está sentado, ó. Aperta bem teu pé no chão e tenta puxar ele para trás. Para onde que está a força de atrito? A força de atrito está para frente. Por quê? Porque ela é contrária à tendência de deslizamento, certo? Então, cuidado com isso. E daí, equacionando tudo isso, tá, gente? Como que a gente faz? Ó, essa fórmula aqui, ó. A força de atrito, ela vai ser um negocinho chamado Mi vezes a normal. Então, a força de atrito, gente, ela vai ser medida em newtons. Esse cara aqui, ele é chamado de coeficiente de atrito estático ou dinâmico. Então, a gente pode falar que é um Mi estático quando o corpo está em repouso, ou ele pode ser um Mi dinâmico quando o meu corpo está em movimento. Então, existem dois tipos de atrito, tá? Um para cada um. E tem a força normal, que é uma força de compressão de superfície. Vai valer os mesmos casos, tá? E a força normal, ela está em newtons. Esse valor do Mi, gente, ele é um valor, geralmente, entre 0 e um número alto. Um número qualquer aqui, tá? É um valor decimal, né? Ou inteiro, né? Eu vou colocar assim, um valor maior, entre 0 e um valor maior que 1, assim, né? Geralmente, nos exercícios, vai ser um valor 0,5, 0,9, né? Não muito mais do que isso. Já vi valores de 1,25, então ele sempre vai ser um valor assim. E ele tem a ver com a rugosidade da minha superfície, tá? Então, dependendo do exercício, às vezes ele dá um valorzinho a mais, tá? E sempre calcula assim, ó, força atrito é o Mi vezes normal, Mi vezes normal. E daí eu falei para vocês, gente, tá? Tem dois tipos de atrito. Sempre um atrito chamado estático e um atrito chamado dinâmico. E daí, esse cara aqui, ó, a gente vai completar depois. Eu quero que vocês vejam o exercício comigo antes, tá? Ó, esse exemplo comentado aqui, acho que vai ficar bem legal. Então, imagina assim, gente, ó. Nós temos um corpo, certo? Esse corpo, ele tem 10 quilos. Ele tem peso? Sim ou não? Tem. Peso é a massa vezes a gravidade. A massa dele é 10, a gravidade dele é 10. Então, o peso dele vale quanto? 100 newtons. Então, eu vou colocar aqui. Peso igual a 100 newtons. Quanto que vale a normal dele, gente? 100 newtons. Uhum. Então, a normal dele aqui também vale 100 newtons. E eu falei que existiam esses dois tipos de atrito, ó. O Mi cinético dele vale 0,3 e o Mi estático dele vale 0,8.
Por que que o Mi estático ele é maior que o Mi cinético ou dinâmico? Porque quando existe o Mi estático, a rugosidade da superfície ela está encaixada. Então, quando ela está encaixada, esse valor aqui ele tem que ser muito maior, porque é muito mais difícil desprender da superfície. Quando ele está com o Mi cinético, a rugosidade ela só passa por cima. Passa por cima. Então, a gente consegue calcular esses dois valores. Por isso que o cinético, o cinético ele vai ser sempre menor do que o estático. Daí eu falei para vocês que tinha dois, então eu vou calcular esses dois. Ó. Vou calcular um para o estático. E um para o cinético. Certo? Vamos calcular a força de atrito. Então, vou colocar FAT. Ela vai ser o Mi vezes a normal. E o cinético ele vai ser FAT Mi vezes a normal. Quanto que vale o Mi estático? O Mi estático vale 0,8. Quanto que vale a normal? A normal vale 100. Então, teria uma força de 80 newtons. Beleza. Aqui ele vai ser 0,3, que é o Mi cinético. Qual que é a força normal? 100. Então, ela vale 30 newtons. O que significa esse valor? É a resistência à mudança de movimento. E daí a gente tem que ver o sentido, né? Ó, se a minha força está puxando para frente, né? O atrito ele vai estar para trás. Então aqui vai ter a minha FAT. Daí o que eu vou fazer agora, gente? Com os atritos calculados, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar essa força F aqui, ó, e vai variar ela, né? Daí tem esse quadrinho aqui, ó. Vou colocar o valor aqui, né? Ó. Força de atrito estático, que a gente calculou, ó, deu 80. E a força de atrito cinético deu 30. Olha que legal, gente. Quando a minha força de atrito... se você observar, antes de começar, né, ó, perceba que esse corpo está em repouso. Então, se ele está em repouso, o que acontece? Velocidade igual a zero. Tá? Então, eu vou começar aqui. Ó. Se ele está em repouso, gente, quanto que vale a força de atrito? Ou a força por fora? Prof, a força vale zero. Então, eu não estou puxando o meu corpinho com nada. Ele vai estar o corpinho ali de 10 quilos. Se eu não tenho força externa, não existe atrito. E aqui tem 10 quilos. Né? Por quê? Porque não tem nada para puxar, não tem nada para segurar. Agora, olha só. A minha força de atrito estático, quando o corpo está parado, ela vale no máximo 80. Por quê? Porque se eu puxar o meu corpo com 20, faz sentido ter uma força de 80 para trás? Não faz. Por quê? Porque se eu tivesse 80 para trás, me daria uma força resultante diferente de zero. Então, o corpo, do nada, ele começaria a mover para trás, tipo, forças do além. Isso não existe. Então, se eu estou puxando com os 20, a minha força de atrito tem que ser equivalente a esse valor. Então, ele começou com 0 e daí ele subiu para 20. Então, aqui ele ficou 20 newtons, tá vendo? Força de atrito, 20 newtons. Se eu aumentar para 40, para quanto que vai a minha força de atrito? Vai se igualar. Se eu aumentar para 50, vai para 50 também. Se eu aumentar para 60, vai para 60 também. Se eu aumentar para 79, vai para 79. Por quê? Porque sempre que eu faço uma força externa, quando ele está em repouso, tá? Essa força de atrito ela vai se igualar para que ele não se movimente e continue uma força resultante igual a zero. Então, se eu puxo com, sei lá, 79, ele puxa com 79. 79 newtons, aqui tem 79 newtons. Por quê? Porque ele tem que estar em repouso. Então, se ele tem que estar em repouso, as forças resultantes têm que ser zero. Então, perceba que ele foi de um valor de zero até um valor máximo. E qual que é esse valor máximo, gente? O valor máximo é 80 newtons. Então, se esse valor for superado, olha só, puxei agora com 81 newtons aqui embaixo, o que acontece? O corpo ele vai entrar em movimento. Se ele vai entrar em movimento,
as rugosidades elas não estão mais encaixadinhas. Então, agora a força de atrito vai ser o atrito cinético e ele vai ficar com um valor constante. Então, perceba que se eu puxar com 81, agora a força de atrito vale 30. 85 vale 30. 95 vale 30. 150 vale 30. 800, 850. Então, sempre que mudar o movimento, ou seja, ele for cinético, o valor vai ser constante, porque as rugosidades não vão estar encaixadinhas. Então, perceba que agora a força resultante é diferente de zero, então a gente consegue calcular a aceleração desse meu bloquinho. E essa é a diferença, gente. Por quê? Porque o atrito estático, ele sempre vai ser de um valor de zero a máximo, até ele estar na iminência do movimento. Iminência do movimento é quando a força de atrito vale 80 e a força vale 80, nesse caso, né? Depois, quando ele entrar em movimento, eu fiz qualquer coisinha a mais de 80, ele vai começar a se movimentar. Daí, quando ele se movimentou, ele vai passar para o atrito cinético. Faz sentido para vocês? Ô, prof, daí nesse caso, Oi. se quisesse calcular a força resultante, teria que ser essa normal menos o atrito, 81 menos 30, e igualar a Isso. massa vezes Uhum. a... Isso. Tá. Exatamente. Ó, vamos Beleza. supor que aqui vai ter várias acelerações, tá? Cada um dessas situações tem uma. Ó. Nesse caso aqui, ó, se eu quisesse fazer a força resultante nesse, né? Ó, eu vou pegar 81 menos 30 igual a massa vezes a aceleração. Aqui vai dar aceleração. Se eu aumentar a força, por exemplo, para 800, aumenta a aceleração. Vai ser 800 menos 30 igual a massa vezes a aceleração. Cada corpo desse, cada situação, né? 1, 2, 3, 4, 5, vai ter uma aceleração diferente, porque eu aumentei a força externa, né? Nesse caso de cima, todas as forças resultantes são iguais a zero. Por quê? Porque uma menos a outra vai dar zero. Fechou? Sim, obrigada. Beleza? Fechou. Daí aqui, gente, entenderam? Todo mundo conseguiu pegar essa da força do atrito estático e do dinâmico? Sim. Uhum. Então, olha só, coloquei aqui, né, ó, o gráfico. Importantíssimo, né, ó. A força de atrito, então, gente, ó, ela pode assumir diversos valores, né, embora pareça um só. Por quê? Porque a força motora, que é a força que está puxando por fora, ora ela vai se equivaler com o atrito estático, ora não. Então, se a gente for pegar um gráfico aqui, ó, de força de atrito por força, ela começa com zero, ela vai até um ponto que a gente fala que é a força de atrito máxima, e depois ela cai para um valor constante. E daí essa aqui é a força de atrito dinâmico. Né? Então, se a gente fosse pensar, né, ela começou com zero, ela foi até 80, e daí aquela valeria 30. Então, quando o corpo está em repouso, né, ó, e nele se aplica uma força que tenha vontade de deslizar, o atrito vai ser igualado até chegar a um valor máximo, que é o valor do força de atrito estático máximo. Quando essa força, né, ó, ela ultrapassar esse valor, o atrito cai para um valor menor, daí ele vai sair do repouso. E daí a gente chama isso de atrito dinâmico. Beleza? Então, sempre tem que fazer essa conferência, se está no atrito estático ou no atrito dinâmico. Se ele fala mais ou menos nesse sentido, assim, que o corpo ele já está em movimento, daí calcula só o dinâmico. Mas se ele falar que ele está em repouso, teria que calcular os dois para ver o que está acontecendo. Beleza? Prof, essa expressão de cinético e dinâmico é a mesma coisa, né? Isso, cinético e dinâmico são a mesma coisa. Deixa eu colocar aqui, ó. O Mi, ele pode ser o estático, né? E o Mi estático... Opa, deixa eu arrumar essa letra que ficou feia. Ó, o Mi estático. Essa simbologia aqui, gente, é o micro, tá? É aquele lá do prefixo. E daí o Mi estático, ele é maior que o atrito cinético, que é movimento, né? Ou dinâmico. Mesma coisa. Beleza? Alguma dúvida, gente? Tranquilinho? Fácil. Beleza? Beleza? Tranquilo, prof. Beleza. Então, eu vou fazer só esse exemplo aqui, depois a gente volta naquele exemplo da polia. Ó, considere, então, um corpo com massa 2 kg, tá vendo? Uma força externa, um valor variável, seguindo a tabela.
né? Ó, a força ela vai começar com 0 e ela vai até 14 newtons, né? Classifique se ela vai ser uma força de atrito estático ou dinâmico, e depois, se for possível, calcule a aceleração. Daí eu coloquei os valores aqui, ó. O Mi estático, ele vale 0,5, e ele é maior que o Mi dinâmico, que ele vale 0,4. Então, eu vou desenhar aqui para vocês. Corpinho, chãozinho. Aqui vai ter a minha bolinha. Essa bolinha tem 2 quilos. Quanto que vale o peso dela, gente, num plano horizontal? No plano horizontal, o peso dela vale 20 newtons. Quanto que vale a normal? A normal vale 20 newtons também. Para onde que vai estar a minha força externa? Vou puxar para a direita. Força externa. Para onde vai estar o meu atrito? Contrário ao meu deslizamento. Daí, nesse caso aqui, vai estar para a direita. Primeira coisa que eu faço, gente, é calcular os 2 tipos de atrito, tá? Vou calcular a força de atrito estático e a força de atrito dinâmico. Então, como calcula? Com os coeficientes. O Mi, 0,5, vezes a normal, 20. Então, aqui vai dar 10 newtons. E o outro Mi, que é 0,4, vezes a normal, que é 20, vai dar 8 newtons. O que significa esses valores? Significa que no estático, gente, a força externa, ela pode estar fazendo o quê? Ela pode vir de 0 até... externa. Até um valor de 10, ela vai continuar em repouso. Por quê? Porque a força de atrito ela vai se igualando até chegar no máximo. E o máximo é o 10. A partir de um valor maior que 10, a minha força externa, ela for maior que 10, ele vai virar dinâmico, vai entrar em movimento. Então, a gente consegue completar a tabela agora. Por quê? Ó, quando a minha força externa vale 0, não tem força de atrito. 0 newtons. Quando ela vale 2, a minha força ainda está dentro de 10, tá vendo? Então, ela faz o quê? Vale 2. Quando ela vale 6, ainda está no intervalo de 10, ó. Ela é entre 0 e 10. 6 newtons. Ainda quando é 8, vale 8. Quando é 10, aqui, gente, ó, é máximo. Então, nesse caso aqui, essa é o meu valor máximo do atrito estático. Qualquer coisa acima disso, ele vira movimento. Então, aqui ele estaria em movimento, aqui ele estaria em repouso. Então, se você observar, gente, ó, se eu estou puxando com 0 e 0, aqui vai dar 0 de aceleração. Se eu estou puxando com 2 e 2, também não tem aceleração. 6 com 6, também não tem aceleração. 8 com 8, também não tem aceleração. 10 com 10, aqui está na iminência de movimento. Qualquer coisinha a mais começa a deslizar e daí muda de atrito. E daí, assim, ó, quando puxou com 12, quanto que tem que ser o atrito? 8 newtons. Quando puxou com 14, quanto que tem que ser o atrito? 8 newtons. Por quê? A partir do momento que ele entra em repouso, esse valor ele é constante. Então, ele nunca mais vai mudar. Ele vai permanecer 8 para o resto da vida. A única coisa que varia é o estático, que ele vai de um valor de 0 até o valor máximo, que nesse caso era 10. E daí, nesse caso aqui, gente, ele ainda pediu para calcular se tivesse aceleração, né? Então, a gente pode calcular nos 2 casos onde tem movimento. Então, se você for ver, ó, no caso de baixo, ó, estou puxando com 12. Quanto que é o meu atrito? Ah, meu atrito ele vale 8. No segundo caso, eu estou puxando com 14. Quanto que é o meu atrito? Também vale 8. Nesses 2 casos, vai ter uma aceleração. A gente consegue calcular, ó. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Gente, qual é o lado que puxa mais? Ah, é o lado de 12. Então, a minha força resultante, ela vai estar para o lado de 12. Como que eu faço uma junção vetorial de 2 vetores com sentido oposto? Subtrai. 12 menos 8 é igual a massa de 2 vezes aceleração. 12 menos 8 dá quanto? 4. 4 igual a 2A. Aqui a minha aceleração vai ser 2 metros por segundo ao quadrado para a direita. Da mesma forma nesse caso, só que agora a força é maior, então a aceleração vai ser maior. Ó, força resultante é igual a massa vezes aceleração.
Quem que puxa mais? Ah, força de 14. 14 menos 8 igual a massa de 2 vezes a aceleração. Então, 14 menos 8 dá 6, né? 6 igual a 2A. Então, a minha aceleração vai ser, 3 metros por segundo ao quadrado. Então, ela vai aumentando. Aqui vai ser 2, aqui vai ser 3. Quanto maior a força externa, como o meu atrito vai ser sempre constante, maior vai sendo a aceleração. Então, a gente consegue ir fazendo sempre nesse sentido, tá, gente? Aceleração, força resultante. Por quê? Porque essa aqui ela tem que ser maior. Então, ele vai puxar para esse lado. Tranquilinho esse exemplo? Sim, prof. Bem tranquilo. Bem de boa, né? Então, fechou. Agora, esse exemplo aqui do atrito, vamos ver aquele exemplo da polia antes de a gente fazer o intervalo. Ó, esse aqui caiu no Enem, igual eu falei para vocês, né? Então, olha o que ele fala lá. Ó, uma invenção, né, que significou um grande avanço na tecnologia na antiguidade foi a polia ou associação de polias, que ela foi atribuída por Arquimedes, né, naquele século ali. Né? A gente tem que lembrar, gente, que o Enem ele faz isso, né? Coloca um textão para não falar nada, né? Ele fala assim, ó, o aparato ele consiste em associar uma série de polias junto com uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo para esse aparato, né? É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho sobre a areia da praia, um navio repleto de passageiros de cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Então, o que, que vai acontecer? Aqui, gente, tem um navio, ó. E esse navio tá na areia. E eu quero puxar o navio nesse sentido aqui, ó. Por quê? Porque eu quero meio que, tipo, não deixar ele à mercê ali da correnteza, né? Então eu tenho que puxar ele na areia. Como o navio, ele é muito pesado, então eu teria que ter muita força, ou seja, muitas pessoas puxando. Então o que eu posso fazer? Uma associação de polias, né? Uma série de polias, né? Juntando com uma polia fixa para mudar o sentido, para diminuir a quantidade de pessoas para puxar. E olha o que ele falou. Suponha, então, que a massa do navio seja 3.000 quilos, né? Ele falou que o atrito estático entre o navio e a areia seja 0,8. Então, ele já colocou ali, ó, o Mi é 0,8. Mi estático, porque ele está em repouso. Eu tenho que vencer esse atrito, né? E eu quero puxar com uma força F, tá vendo? E essa força F tem que ser no máximo 400 newtons. Eu quero saber quantas polias... Não, suponho que o navio, né? Cadê? Uhum. Eu quero saber quantas polias eu tenho que juntar para ter uma força de 400. Então, se você for ver, gente, ó, aqui nós temos a polia fixa. E aqui nós temos polias móveis que podem ter quantas precisarem. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que a gente tem que pegar a força de atrito que está contrária ao deslizamento e pegar essa força para ir dividindo numa associação de polias. Não sei se faz sentido para vocês. Por quê? Quando você vai puxar, gente, você vai puxar o quê? O navio. Qual que é a direção que ele está puxando? Ah, ele está puxando aqui na horizontal. Então, aqui tem umas forças de tração. E essa tração, ela é contrária a quem? Ah, ela é contrária à força de atrito que está para trás aqui, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular essa força de atrito para ver quantas polias eu tenho que associar para que, no máximo, a minha força seja 400. Faz sentido para vocês? Faz, né? Então, eu vou calcular a FAT ali, ó. FAT, ela vai ser o Mi, que vale 0,8, vezes a normal. Qual que é a normal, gente? Num plano horizontal, tem que calcular o peso. O peso vai ser a massa vezes a gravidade. Quanto que vale a massa? 3.000 quilos. Quanto que vale a gravidade? 10. Então, aqui vai ter 30.000 newtons de peso. Imagina a gente ter que puxar uma coisa mais ou menos nesse sentido, né? Quanto que vale a normal? A normal, nesse caso, também vale 30.000. Então, eu vou calcular a força de atrito. 0,8 vezes 30.000 vai dar 24.000 newtons. Gente, imagina fazer 2.400 quilos, né? É muito pesado. Então, a gente coloca numa polia. Quantas polias dá para utilizar nisso? Daria para fazer da seguinte forma. Força externa, ela vai ser a força que eu tenho que puxar dividido por 2 elevado a n. Qual que é a força externa que eu tenho que fazer? O exercício falou que no máximo tem que ser 400.
eu tenho 2.400, 2 elevado a n. Aqui, gente, vai ter que sair por log. Então, o que é mais fácil fazer? Ir dividindo o valor para ver quantas polias tem que associar para que ela feche 400. Então, a gente tem que fazer uma divisão sempre por quanto? Por 2. Então, eu vou fazer isso para vocês, ó. 24.000 dividido por 2 vai dar quanto? 12.000. Essa é uma polia. Vou dividir por 2 de novo, ó. Divide por 2. Vai dar 6.000. Mais uma polia. Divide por 2 de novo. Vai dar 3.000. Mais uma polia. Cheguei no valor de 400? Não. Divide por 2 de novo. Divide por 2. Vai dar quanto? 1.500. Mais uma polia. Divide por 2 de novo. Vai dar 750. Mais uma polia. Cheguei na força de 400? Não. Então faz o quê? Faz mais uma divisão por 2. Então, 750 dividido por 2, mais uma polia. 750, acho que vai dar 375. 750 dividido por 2, vai dar 375. Então, aqui, ó, gente, 375. Com essa associação, 375, ele é menor que 400? Sim. Então, aqui eu já consigo puxar. Quantas polias eu usei? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o número mínimo de polias móveis usadas são 6 polias. Faz sentido? Sim, prof. Vamos supor que você não queira fazer essa contagem, né? Como que a gente faria com log? Ó, faz a continha aqui, gente, ó. 2 elevado a n é igual a 4, 2.000... Opa, faltou um zero. É 24.000. Dividido por 400. Então, aqui ele vai ficar 2 elevado a n igual, corta 2 zeros, vai ficar 24, dá 24 dividido por 4 dá 6. 60. Vocês lembram como que faz log disso aqui? A elevado a x. Opa. Eita. Ó, vai ficar log de A na base B é igual a x. Então, B elevado a x igual a A. Então, a gente teria que fazer o logaritmo na base B. Na base B. Opa, deixa eu puxar para cima. Estou sem espaço aqui. B elevado a x igual a isso. Então, ó, quem que é o meu ABC? Ó? Então, esse aqui é o meu B. Esse aqui é o meu x. Esse aqui é o meu A. Então, eu teria que fazer log de 60 na base 2, que é igual a x. Log, isso, é igual a n. Vocês sabem fazer logaritmo de 60 na base 2? Acho que não, né? Então é melhor nem fazer com logaritmo. É mais fácil ir dividindo até chegar no valor. Belezinha, gente, esse exercício. Beleza, Cadê prof. o povo que me responde? Beleza, então fechou, ó. Nós temos essa parte de força de atrito. Então, a gente viu a força de tração, a gente viu a força de atrito. E daí nós temos mais uma, depois a gente vai ver força elástica. Então, deixa eu voltar aqui e ver vocês. Peraí. Vocês. Fazer um intervalinho, então? 5 minutinhos? O que vocês acham? 5, 7 minutinhos? Nossa, meu cabelo. Alguma dúvida até agora, gente? Me responde. Tá suave, Jefferson falou. Quem mais tá aí que tá vivo para responder? Tranquilo. Beleza, então. Vamos fazer um 10 minutinhos de intervalo, gente, ó.
Voltamos às 15, hoje agora 15h10, 15h20, pode ser? Dá tempo de tomar um café e ir no banheiro. Beleza, professor. 15h20, voltamos. Já voltamos. Beijinho no coração de vocês.
Voltei. Olá. Olá. Galera do céu. Cafezinho, né? Hoje a gente só vai finalizar a força elástica e tá ótimo, né? Tchim, tchim. Eu não falei a frase motivacional de hoje, né? Deixa eu pegar uma da Ana Maria Braga aqui pra nós. Ana Maria Braga. Essa mulher aqui é uma lenda. Olha só, vou adaptar. Nunca espere alguém resolver os seus problemas. Resolva você mesmo. Ah, fala sério, hein? Faça bem feito. Quando o que você quer fazer, faça você mesmo, né? É tipo isso. Tá todo mundo aí? Vamos continuar, então. Olá, compartilhar minha tela. Força elástica. Alguém confirma para mim se apareceu? Apareceu. Apareceu, Sim. tá? Última força da física. Obviamente, gente, na física existem muito mais forças do que isso que eu mostrei para vocês. Essas aqui, elas são as forças da mecânica, tá? Existe a força elétrica, a força magnética, a força da Chunda, tudo que vocês imaginarem. Essas forças que a gente viu hoje, a gente vai utilizar na mecânica, por isso que eu passo elas agora. Depois a gente vai abrindo mais leque de opção, ok? Beleza, olha só. Última forcinha, então, gente. Força elástica. Aonde que ela vai acontecer? Ela vai acontecer nas molas e nos corpos que são deformáveis. É muito louco a gente falar isso, né? Mas, tipo assim, ó, se você for parar para pensar, no ensino médio, a gente fala assim que a força elástica ela acontece nas molas, ok. Mas na vida real, todas as coisas deformam, tá? Então, por exemplo, na parte de engenharia, que é uma área que eu gosto muito, né? Também sou engenheiro, a gente fala assim, né? O aço e o concreto deformam? Com toda certeza eles têm as suas deformações. Só que elas são deformações quase não perceptíveis, né? Mas existe, né? Então a gente calcula lá, por exemplo, o concretinho e o aço para uma deformação quando você está no seu ambiente ali, você não sentir, até porque senão vai parecer que o teu prédio vai cair, né? Então a gente fala que é o estado limite último, é a última deformação possível antes da ruptura. É umas coisas mais ou menos assim. Mas limitando para o nosso conteúdo aqui, né, a gente vai falar que elas acontecem nas molas, mas qualquer corpo deforma, tá, gente? E olha só que legal, gente. A força elástica que eu coloquei aqui para vocês, né, ó, ela é associada a dois fenômenos. Vou sublinhar eles aqui para vocês, ó. Compressão ou tração. E daí, tração não é a força de tração, mas sim, ó, tração vocês têm que lembrar como alongamento, e a compressão como o encurtamento. Então, eu vou tentar alongar ou encurtar um corpo, né? E daí, no caso, a gente vai falar mola, borracha, alguma coisa nesse geral. E a gente também vai precisar de uma força externa para fazer isso, tá? Então, como que a gente calcula isso? Ó, força vai ser medida em newtons, deformação vai ser medida em metros. Então, aqui a gente vai ter um negocinho chamado constante elástica. E o que ela vai fazer para a gente? Ela vai me dizer quão deformável é essa mola. Então, esse K, gente, ele é um valor intrínseco da substância, da mola, né? Quanto maior o valor de K, mais rígida é a mola. Por exemplo, um amortecedor de carro, né? Uma mola extremamente grossa, extremamente rígida, difícil de deformar. E quanto menor for o valor do K, um Kzinho, ó, ela vai ser uma mola mole. Meio estranho falar, né? Mola mole. Uma mola meio mole. E olha só, qual que vai ser a unidade do K? Isola ele, ó. O K, ele vai ser a força sobre a deformação. Ou seja, ele vai ser Newton por metro. No sistema internacional, né? Então, a unidade do K é Newton por metro. Essa lei, F igual a Kx, tá? Lembrando que o X é a deformação. Tem algumas bibliografias que elas utilizam ΔX. E que é o ΔX? Quanto variou da deformação. Né? Eu coloquei só X ali. Essa fórmula, o nome dela é lei de Hooke. Essa lei aqui, ó. Lei de Hooke, tá? E ela fala o quê? Que quanto maior a força,
maior vai ser a sua deformação. Ela acho que fica mais visível nessa fórmula de baixo aqui, ó. Vou te mostrar por quê. Se você observar aqui, gente, ó o K é constante, né, para mola. Então, quanto maior a força, maior vai ser a deformação. São grandezas diretamente proporcionais. E tem como a gente montar isso num gráfico. Olha só. Aqui nós temos uma molinha, tá vendo? Essa molinha ela tá fixa aqui no teto, né? E ela vai ter uma deformação para baixo, por exemplo, né? Quanto mais eu deformar, maior vai ser a força para restituir esse movimento. Então, olha só que legal. Quando a gente tem uma deformação ΔX de 0 metros, quanto que vale a força? Ah, prove, vale 0 newtons. Por quê? Porque se eu não tenho deformação, eu não tenho força, né? São grandezas que precisam acontecer, causa e consequência, né? Quando ela deformou 2 metros, a força valia 6. 4, 12, 6, 8, 8, 24, 10, 30. Então, é uma proporcional. E a gente consegue calcular, ó. Vou pegar esse valor de baixo aqui, ó. Força igual a Kx. Quanto que vale a força? 30. Qual que é o valor do K? Quero saber. Quanto que é a deformação? 10. Então, quer dizer que o K, ele vale 3 newton por metro. Vamos ver se em outra situação também dá 3, ó. Quanto que vale a força? 6. K. Qual que é a deformação? 2. Meu K deu 3. Perceba, gente, que nesse caso aqui, ó, todas elas foram diretamente proporcionais uma à outra, né? Quanto maior a força, maior vai ser a deformação. Então, ele fica um gráfico assim, ó. Força vezes deformação, ele vai ser um valor constante. Então, aqui ele vai estar marcado, né? Ó. Quando ele deformou 0, deu 0. Quando ele deformou 2, quando ele deformou 2, ele foi para a força de 6. Quando ele deformou 12, ele foi para 4. Quando ele deformou 10, ele foi para 30. Então, ele vai dar um gráfico diretamente proporcional. Belezinha, né? Essa é a lei de Hooke, Kx. Kx, não tem como calcular. E agora vamos entender o sentido disso, tá, gente? Ó, aqui tinha a respostinha do outro lá. Cada mola é 3 Newton por metro. Olha só que legal. Geralmente, a gente vai ter exercícios que ele fala que a mola está em estado de repouso. O que é isso? Então, ó, ela está pendurada aqui na parede. Opa! Ela está pendurada aqui na parede, né? Ó, a paredinha aqui. Daí aqui vai ter a minha mola em estado inicial, um estado de repouso. Aqui na condição de 0, né? Equilíbrio. Então, ela está parada. Olha só. Se eu pegar e fizer uma força para dentro da mola, perceba que ela vai comprimir. Certo? A mola, ela quer ficar comprimida? Ela não quer comprimir. Então, o sentido dessa força elástica, ela é contrária à força externa. Então, a força elástica, se a minha força externa está para a esquerda, a minha força elástica, ela vai aparecer para a direita, contrária à deformação. Isso na compressão. Agora, imagina, se eu pego uma força externa e puxo ela para fora, né? Eu quero puxar essa mola. Essa mola aqui, gente, ela vai estar o quê? Ela vai estar alongando. Então, a força que está acontecendo aqui é tração, é o nome de alongamento, né? Aqui em cima era compressão. Quando ela está alongando na força de tração, a mola ela quer ficar alongada? Não, ela quer restituir, ela quer voltar ao seu tamanho original. Então, o que ela faz? Ela cria uma força elástica contrária à deformação. Então, se eu deformei agora para a direita, a força elástica ela vai ser para a esquerda. Então, nesse caso aqui, já definimos o sentido. E daí tem até uma regrinha, gente, que a gente utiliza lá no MHS, que ela fala assim, ó, que a força, eu chamo de FEL, né? Força elástica, ela é menos o K vezes a deformação. Por que que tem esse menos? Porque ela se opõe ao movimento. Vou colocar a deformação. Sempre vai ser assim, tá? Se opõe à deformação. Ela não quer deformar. Então, ela tem um sinalzinho de menos, né? Então, se eu estou puxando para a direita, a força elástica vai ser para a esquerda. Se eu estou puxando para a esquerda, a força elástica vai ser para a direita. Belezinha? Fácil ou difícil?
Cadê o meu povo? Pô, responde. Tranquilo, prof. Beleza? Quero fazer 2 exemplos aqui, eu vou inventar um aqui também para vocês, só para vocês aplicarem comigo a equação. Olha só o exemplo 1, gente. Ó, uma mola, então, ela apresenta uma das extremidades fixas num suporte, né? Ao aplicar uma força na outra extremidade, a mola ela sofre uma deformação de 5 metros. Então, esse aqui já é o delta x, tá vendo? Ele quer saber quanto que vale a força aplicada quando o K ele vale 110 newtons por metro. Então, vamos calcular. Ó. Força é o K vezes o X. Quanto que vale a força? Quero saber. Quanto que vale o K? 110. Quanto que vale o X? 5. Então, a força é 550 newtons. Se a gente fosse desenhar isso, né, ó, então imagina que tem o parapeito ali onde a mola ela vai estar apoiada. Aqui vai ter a minha molinha. Daí vamos supor que aqui é o estado original dela, o 0, né? Ela deformou até aqui, ó. Então, ela vai vir, sei lá, X, que é 5 metros. Né? Quem que fez essa deformação? Opa! Quem que fez essa deformação? Uma força externa. Né? Para onde que vai puxar a minha força elástica? A minha força elástica ela é contrária à deformação. Então, essa força foi 550 newtons, né? Que a gente calcula só multiplicando deformação e constante. Ok? Olha só o exemplo 2. Ó. Determine a variação de uma mola que possui uma força de 30 e uma constante de 300 Nm. Ele quer saber quanto que ela variou o tamanho, né? K vezes X. Qual que é a força? 30. Qual que é o K? 300. Quanto que ela deformou? Delta X. Então, delta X vai ser 3 sobre 300, corta 1. Aqui vai dar 0,1 metros ou 10 centímetros. Então, vai ser sempre mais ou menos nesse sentido, gente, só para vocês aprenderem a aplicação de fórmula, ok? Força elástica geralmente vai estar nessas situações de equilíbrio. Daí nós temos um caso clássico, tá? Até aqui, tranquilo, gente? Nesses 2 exemplinhos? Sim. Uhum. Tem um caso clássico, que é o caso do equilíbrio estático, tá? Eu vou fazer ele aqui. Equilíbrio. Eu vou falar que tem um corpo, que ele tem uma massa de 20 quilos, e ele está em repouso, pendurado numa mola. Então, eu vou fazer aqui, ó. Tem o teto. Daí aqui, essa é a situação inicial. Então, a mola ela tem 10 centímetros, tá vendo? Nessa situação inicial, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa mola e eu vou pendurar um corpo em cima dela. Inicial. Então, eu vou pegar o mesmo teto e eu vou pendurar o corpo. Então, agora, quando eu penduro o corpo, esse corpo ele tá aqui, ó. Eu falei que tinha 20 quilos. Ele vai vir, sei lá, para 15 centímetros, tá? Vou fazer assim. Ó, esse tamanho aqui, gente, ó, esse tamanho aqui era 10 centímetros. Agora, esse tamanho aqui, ó, ele foi para 15 centímetros quando eu pendurei. Opa! 15 centímetros quando eu pendurei o corpo. E eu quero calcular quanto que vale a força elástica e quanto que vale o K da mola. Como que vocês fariam isso? Primeiro passo, gente. Quanto que essa mola deformou? Qual que é a deformação da mola? 5 centímetros. 5 centímetros. Então, ó, o delta X dela vai ser o final menos o inicial. Então, ela deformou 5 centímetros. Vamos calcular o peso. Olha lá, gente. Peso. Peso é a massa vezes a gravidade. Qual que é a massa? 20 quilos. Qual que é a gravidade? 10. Então, tem 200 newtons puxando para baixo.
Nessa situação, o que está acontecendo? Equilíbrio. Por que equilíbrio, prof? Porque este corpo está parado, então a força resultante é igual a zero. Se eu tenho peso puxando para baixo, para onde que vai ter a minha força elástica? Ó, gente, a deformação da mola foi para baixo. Então, vai ter uma força elástica para cima. Então, se nesse caso, gente, está em equilíbrio, a força elástica menos o peso tem que ser igual a zero. Então, a força elástica ela é igual ao peso. Então, quanto que vale o valor da força elástica? Também vale 200 newtons. Então, a gente descobriu aqui que ela vale 200 newtons, porque ela está em equilíbrio. Agora, como que eu faço para calcular o K dela? Ah, prof, a gente pode igualar na força de lei de Hooke, né? A força elástica, ela vale quem? K vezes o X. Quanto que vale a força elástica? 200. Quanto que vale o K? Quero saber. Tenho que descobrir o X. Só que esse X ele tem que estar em qual unidade? Tem que estar em metros. 5 vezes 10 na menos 2. Então, aqui vai ficar vezes 5 vezes 10 na menos 2. Então, este K, ele vale 200 dividido por 5 vezes 10 na menos 2. Quanto que é 200 dividido por 5? 200 dividido por 5 dá 40. Vezes 10 ao quadrado, que é só você inverter a base ali. Então, no caso, o valor do K, ele vai ser 4.000 newtons por metro. Né? Então, o que significa esse valor aqui, 4.000 newtons por metro? Para ela deformar 1 metro, ela precisaria de 4.000 newtons. Ela deformou 1 metro aqui, gente? Não, ela deformou 5 newtons. Desculpa, ela deformou 5 centímetros. Então, ela precisou de 200 newtons. Então, perceba que ela é sempre proporcional. E o valor do K, ele me determina exatamente isso, né? A proporcionalidade entre K e X. Beleza? Esse aqui, gente, é o caso do equilíbrio estático, tá? Daí depois a gente consegue calcular a energia ainda, calcular a oscilação e tudo mais. Tranquilinho esse exercício? Pessoal? Tranquilo, prof. Beleza, né? Olha lá. Finalizamos, então, a parte de forças da física, tá? Só para a gente relembrar. Então, nós vimos todas. Força-peso. Olha lá, força-peso bonitinho aqui, mg. Daí nós vimos o caso da força-peso. Daí a gente viu a força normal, né? Força de compressão de superfície. Os casos da força normal, importantíssimo. Daí a gente viu as trações, polias, 2 tipos de polia. Daí depois, gente, a gente vai aprofundar nesses corpinhos aqui, tá? Que é os sistemas acelerados, o nome do conteúdo. Daí a gente viu as forças de atrito, né? Atrito estático e atrito dinâmico. O gráfico, esse gráfico que eu vi caindo no eixo, tá? Então, presta atenção. E depois nós temos a força elástica. E depois a gente vai utilizar isso lá naquele conteúdo, lá na frente, ó. Lá na página... Qual página que tá? Ó, aqui, ó. Aplicações da lei de Newton, aula 15, tá? Lá na frente a gente vai voltar nesse conteúdo para a gente fazer os sisteminhas de bloco assim, ó. São aqueles sisteminhas que chove, não mexe. Muita, 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 muita coisa. Beleza? Deixa eu fechar aqui. Parar de interromper. Cadê vocês? Olá, voltei. Gostaria do meu story agora. Se vocês puderem fazer uma publi para mim. Adoraria receber a publi. Quero saber se ficou mais alguma dúvida. Tudo certinho, gente? Como foi a aulinha? Beleza? Tranquilo, prof.